Que alegria ter você aqui comigo hoje. Olha que especial isso. Você poderia estar fazendo muitas outras coisas agora, mas escolheu separar um momento para cuidar de você e do seu bebê. E isso já diz muito sobre a mãe que você está escolhendo ser. E eu quero que você saiba uma coisa logo no início desta aula. Isso aqui não vai ser mais uma palestra cheia de terrorismos nutricionais, listas de impossíveis ou regras que só geram culpa e ansiedade. Eu não quero te assustar, não quero que você saia daqui com medo de comer, com medo de estar fazendo algo errado. E também não quero te encher de informações técnicas que não fazem sentido na vida real. O que eu quero é algo muito maior. Eu quero te mostrar de forma clara, prática e baseada em ciência como cada escolha que você faz hoje pode interferir diretamente na formação, no desenvolvimento e na saúde do seu filho lá na frente. E a partir de hoje, você nunca mais vai olhar para trás da mesma forma. Então, se acomoda aí, pega a sua água, o seu chazinho, o seu caderno e vem comigo. Antes de começarmos qualquer coisa nesta aula, eu quero te mostrar o quanto você tomou a decisão certa de estar aqui comigo hoje. Recentemente, eu estava em uma consulta com uma médica pediatra que está gestante. Era uma consulta de segundo trimestre e, ao avaliar os exames dela, percebi sinais iniciais de anemia e algumas quedas nutricionais importantes. Então, comecei a explicar para ela a importância de ajustarmos aquilo rapidamente através da alimentação, da suplementação individualizada. E sabe o que ela me respondeu? Carol, por que os médicos e até mesmo algumas nutricionistas às vezes não olham para isso? Você não tem noção do quanto isso reflete na saúde dos bebês que eu atendo lá no meu consultório. E aquilo me marcou muito, porque ela começou a me contar que consegue perceber claramente a diferença entre os bebês das mães que tiveram um acompanhamento nutricional próximo, das mamães que olharam para exames, corrigiram deficiências, suplementaram de forma individualizada e realmente nutriram a gestação. Segundo ela, esses bebês costumam adoecer menos, apresentam melhor desenvolvimento e muitas vezes reduzem até a necessidade de suplementação frequentemente usado na primeira infância. E é exatamente isso que eu quero que você entenda hoje. A gestação não é sobre apenas passar vontade, ou controlar o peso, ou contar semana a semana ou mês a mês. A alimentação da mãe conversa o tempo inteiro com o desenvolvimento do bebê. E quando você entende isso, você nunca mais olha para a nutrição da mesma forma. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso começar te dizendo algo muito importante. Pare de se sentir culpada, porque eu sei exatamente como muitas de vocês chegam até aqui, tentando fazer tudo certo, pesquisando no Google, assistindo vídeos, perguntando para amigas, lendo comentários na internet, tentando entender o que pode e o que não pode. E mesmo assim, a sensação é de que você nunca sabe se realmente está fazendo o suficiente. Só que isso não é falta de cuidado sua. Isso não é desleixo. Isso é o resultado de um cenário completamente confuso. Porque pensa comigo, a sua mãe fala uma coisa, a sua sogra fala outra. A amiga do grupo manda um vídeo que contradiz o que a médica falou na consulta. A internet te dá 4 respostas diferentes para a mesma pergunta. E aí você fica no meio disso tudo, grávida, tentando descobrir em quem acreditar. E sabe o que acontece? A gestação, que deveria ser vivida com mais leveza, começa a virar um peso emocional. E eu escuto isso todos os dias no meu consultório. Carol, tomei café cafeinado, ou tomei um golinho de vinho, agora no início da gestação. E agora? Será que isso vai alterar alguma coisa no meu bebê? Ou então, Carol, ninguém tinha me orientado que a minha toxoplasmose era não reagente. E eu comi salada crua fora de casa. E agora? O que pode acontecer com o meu bebê? Percebe o peso emocional que essas mulheres carregam? Então hoje
eu quero que essa aula seja diferente. Eu quero trazer clareza para vocês, eu quero simplificar. Eu quero te ajudar a entender o que realmente importa e o que faz sentido para a sua realidade. Eu já quero começar te perguntando. Não precisa me responder. Só pense. Como está sendo a sua gestação até aqui? De verdade, como está? Reflita sobre isso. E eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar com pelo menos uma dessas situações. Talvez você já tenha acordado no meio da noite pensando: meu Deus, será que eu comi alguma coisa errada hoje? Ou então, saiu da consulta do pré-natal com mais dúvidas do que respostas. Talvez esteja tentando manter uma alimentação perfeita, mas os enjoos, o cansaço, a rotina simplesmente não ajudam. E aí vem a culpa. Muitas vezes um exame altera um pouquinho e aquilo já vira um motivo de desespero, porque ninguém explica o que realmente aquilo significa na prática. E no meio de tantas informações, tantas opiniões e tanto medo, você começa a se sentir perdida, sem saber nem mais por onde começar. E se isso está acontecendo com você, eu quero que você saiba, você não está sozinha. Agora, eu quero te apresentar algo que transformou completamente a forma de enxergar a nutrição das gestantes e que provavelmente também vai transformar a forma como você olha para esse momento da sua vida. Você precisa entender uma coisa: você não está apenas se alimentando. A cada refeição, a cada nutriente, a cada escolha, você está enviando informações para o desenvolvimento do seu bebê. Você está ajudando a formar cérebro, imunidade, metabolismo, hormônios, órgãos e a saúde futura. Ou seja, você está programando o seu filho. E antes, deixa eu te explicar isso mais profundamente. Deixa eu te mostrar algumas reportagens e estudos que provam o quanto esse assunto é importante. É sério, é extremamente relevante. Então, vem comigo para o próximo slide. Aqui, eu trago uma reportagem que saiu na revista Veja Saúde, a dieta parceira da gestação. Este outro estudo, publicado na PubMed, fala sobre os efeitos precoces e a longo prazo da restrição proteica materna nos órgãos e sistemas da prole, as perspectivas das origens desenvolvimentais, da saúde e da doença. Essa aula é para a gestante que quer fazer o melhor pelo seu filho, mas se sente perdida no meio de tanta informação. Para a mulher que vive cansada de ouvir opiniões diferentes, eu já falei isso para vocês antes, que fica pesquisando no Google, mas mesmo assim termina o dia insegura e com medo de estar fazendo algo errado. Eu estou sendo repetitiva, falando para vocês porque eu quero que vocês entendam realmente o que importa. Essa aula é para quem não está satisfeita com o básico. Não é para quem quer apenas decorar listas de pode ou não pode. Isso vocês têm na internet. Essa aula é para a mulher que decidiu enxergar a gestação como uma oportunidade real de construir saúde para o filho desde dentro da barriga. E talvez agora você esteja se perguntando: Carol, quem é você para estar me falando tudo isso? Então, deixa eu me apresentar de verdade. Meu nome é Caroline Zanata, sou engenheira de alimentos de primeira formação, sou nutricionista clínica de segunda formação e sou mestre em ambiente e desenvolvimento. Durante 15 anos da minha vida, eu fui professora universitária e hoje eu dedico a minha vida exclusivamente ao cuidado da saúde da mulher, principalmente fertilidade, pré-concepção, gestação e pós-parto. Eu atendo gestantes todos os dias no meu consultório em Cascavel, aqui no Paraná. Mulheres com medos, dúvidas, inseguranças, com exames alterados, com tentativas frustradas, com diabetes gestacional, com perdas gestacionais, com fertilizações in vitro, histórias reais. E hoje a minha agenda está fechada para novas pacientes, desde o início do ano já. E eu preciso confessar uma coisa para vocês. Isso me angustia profundamente, porque todos os dias eu vejo mulheres precisando de orientação, precisando de acolhimento, precisando entender o que está acontecendo com o próprio corpo.
e eu simplesmente não consigo alcançar todas elas dentro do meu consultório. E talvez tenha sido exatamente daí que esse curso nasceu, da necessidade de quebrar essa barreira, porque eu acredito profundamente que mais mulheres merecem viver uma gestação orientada, consciente e mais leve. Mas eu preciso te dizer, o que mais qualifica para eu estar aqui hoje não é apenas a minha formação, é o que eu vivi. Na minha segunda gestação, eu fiquei 4 anos tentando engravidar. Quando finalmente consegui, descobri que eram gêmeos e com 12 semanas eu perdi um dos bebês. Eu vivi uma gestação carregando um filho na minha barriga e a cicatriz do outro dentro de mim. Depois disso, veio a diabetes gestacional severa. A família do meu pai é diabética, então eu conhecia de perto, eu conheço de perto tudo o que essa condição representa. E eu tenho certeza de que a alimentação foi fundamental para eu conseguir atravessar aquela fase de forma como atravessei. Mais tarde, descobrimos uma arritmia cardíaca importante no Lucas. Os médicos aguardavam o parto com bastante preocupação, inclusive o meu esposo. E eu lembro exatamente da sensação de sair das consultas com medo, de pesquisar sem parar, de tentar ser forte o tempo todo, de precisar equilibrar ciência, decisões, alimentação e fé. E com 37 semanas e 5 dias, o Lucas entrou em sofrimento fetal e o parto aconteceu naquele mesmo dia. O Lucas nasceu sem arritmia, sem nenhuma alteração. Os médicos, até hoje, não souberam explicar. Mas eu sei o que sustentou aquela minha segunda gestação. E talvez seja por isso que hoje eu não consigo olhar para uma gestante apenas como mais uma paciente. Porque eu sei o peso emocional que existe por trás de cada exame, de cada ultrassom, de cada medo, de cada escolha. E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu quero te entregar aquilo que mais me sustentou nos momentos difíceis. A clareza de estar fazendo o correto. Agora, eu quero falar sobre um erro muito comum na gestação. A maioria das mulheres acha que precisa consumir mais informações para se sentir segura. Quando na verdade, o que falta, na verdade, não é informação, é direcionamento. Porque a informação solta não transforma a rotina. E talvez seja exatamente por isso que você ainda tenha dúvidas simples do dia a dia. Mesmo já tendo assistido vídeos, lido posts, pesquisado tanto. O que poucas pessoas explicam é que a nutrição na gestação muda conforme o bebê vai se desenvolvendo. O que é prioridade no primeiro trimestre não é igual no segundo e não é igual no terceiro. Os nutrientes mudam, as demandas metabólicas mudam, os sintomas mudam e até a suplementação precisa acompanhar essas fases. Durante a gestação, o corpo do seu bebê está sendo construído o tempo inteiro. E é aqui que entra um conceito muito importante: programação metabólica. Tudo aquilo que acontece neste período, alimentação, nutrientes, inflamação, glicemia, deficiência, se a mãe faz exercício ou não, envia sinais para a formação do metabolismo, da imunidade e do desenvolvimento desta criança. Ou seja, a gestação é uma das janelas mais importantes da saúde humana. E talvez você pense, Carol, mas eu já faço meu pré-natal. Isso é fundamental, mas a orientação nutricional detalhada, individualizada e fase por fase é uma área específica do cuidado gestacional. E é exatamente isso que eu quero te ensinar aqui hoje. Hoje, a ciência já fala de forma muito clara sobre a importância da nutrição materna no desenvolvimento fetal e na saúde desta criança ao longo de toda a vida. Existem inúmeras pesquisas publicadas em revistas científicas extremamente renomadas, mostrando como a alimentação da mãe interfere diretamente no desenvolvimento neurológico, imunológico, metabólico e até mesmo no risco de futuras doenças desses indivíduos. Eu trouxe aqui para vocês alguns artigos apenas para exemplificar este conteúdo. Então, a The Lancet, uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo, traz vários artigos.
A Nature, uma das maiores revistas científicas internacionais. Outra, a Revista Americana de Nutrição Clínica. E a BBC News Brasil, trazendo conteúdos científicos e atualizações sobre saúde e desenvolvimento humano. Inclusive, se você tiver mais curiosidade, eu te convido a fazer algo muito interessante. Vá lá, entre no PubMed, que é um dos maiores portais científicos do mundo, e pesquise temas como maternal nutrition ou pregnancy nutrition. Você vai encontrar vários estudos mostrando que a gestação não é só o começo da vida, é o começo de tudo, porque aquilo que acontece dentro do útero ajuda a programar a saúde física, emocional e metabólica deste bebê por muitos e muitos anos, muitas vezes pela vida inteira. E é exatamente por isso que eu acredito tanto neste cuidado durante a gestação. Eu organizei todo o gestar em 3 pilares que mudam completamente a forma como a mulher enxerga a alimentação durante a gestação. Então vem comigo. O primeiro pilar é entender o que não comer durante a gestação, porque existem alimentos e hábitos que podem aumentar processos inflamatórios, elevar riscos de contaminação e impactar diretamente a saúde da mãe e do bebê. Eu vou te ensinar isso sem terrorismo, mas com consciência e segurança de forma muito clara. O segundo pilar é tentar entender o que seu bebê precisa em cada fase de gestação. Cada trimestre possui necessidades completamente diferentes. No primeiro trimestre, por exemplo, o foco está na formação neurológica, na divisão celular, no tubo neural. No segundo trimestre, o crescimento fetal acelera e aumenta muito a demanda por nutrientes. Já no terceiro trimestre, acontece uma preparação intensa para o nascimento, imunidade, microbiota e maturação cerebral. Quando você entende isso, você deixa de enxergar a alimentação como algo genérico, algo comum, e começa a perceber que cada refeição está ajudando a construir o seu bebê. O terceiro pilar é sobre suplementação na gestação, sem achismo. Hoje a internet transformou a suplementação gestacional em uma verdadeira confusão. Cada pessoa fala uma coisa, existem centenas de polivitamínicos e muitas mulheres acabam tomando suplementos sem saber o que realmente precisam naquele momento. Então eu quero te ensinar a olhar para a suplementação com segurança, estratégia e principalmente individualidade. Entender o que realmente faz sentido para cada fase da gestação e como apoiar o desenvolvimento saudável do seu bebê de uma forma muito consciente. Durante a gestação, alguns cuidados alimentares precisam ser redobrados. E não é porque a grávida ficou frágil, é porque existe um bebezinho em formação, recebendo tudo aquilo que passa do corpo da mãe. Então vamos lá. Primeiro item, carnes, peixes e ovos. Crus ou mal passados merecem muita atenção pelo risco de contaminações importantes, como salmonela e toxoplasmose. Durante a gestação, o sistema imunológico sofre adaptações importantes e, por isso, alguns cuidados precisam ser redobrados. Leites, queijos não pasteurizados podem aumentar o risco de bactérias como Listeria, especialmente preocupantes na gestação. Por isso, prefira sempre produtos com selo de inspeção sanitária, o CIF, e evite queijos caseiro ou sem procedência adequada. E cuidado 3. Peixes grandes e predadores acumulam mais metais pesados ao longo da sua vida, principalmente mercúrio, que pode impactar diretamente o desenvolvimento neurológico do seu bebê. Carol, por que acontece isso? Porque na cadeia alimentar, esses peixes consomem vários peixes menores e acabam acumulando mais toxinas ao longo do tempo. Por isso, normalmente, prefiro orientar opções menores e mais seguras, como sardinha e tilápia. Item 4. Ultraprocessados, embutidos e enlatados. Todos eles favorecem inflamação, retenção hídrica, piora o intestino e maior sobrecarga metabólica durante a gestação.
Eles costumam apresentar excesso de sódio, aditivos químicos e normalmente têm baixa densidade nutricional. Item 5. Cafeína e álcool. Esses merecem uma visão mais cautelosa. Mesmo existindo uma quantidade permitida de cafeína nas diretrizes, o bebê não possui enzimas maduras para metabolizá-la. Já em relação ao álcool, não existe dose considerada segura. Durante a gestação, você deve evitar não consumir. Item 6. Chás e ervas medicinais. Esses precisam bastante atenção também. Muitas mulheres pensam, mas é natural. Só que o natural não significa seguro para a gestante. Algumas ervas podem estimular contrações, alterar a pressão arterial ou não terem segurança suficiente estabelecidas para este período. Vamos para o item 7. Frutas, verduras e legumes crus precisam de cuidado importante com higiene e manipulação, principalmente em gestantes não imunes à toxoplasmose. E aqui existe um detalhe muito importante. Não basta você simplesmente passar uma aguinha nessa sanitização. O ideal é você fazer uma higienização correta. Lavou as folhas, depois você vai preparar uma solução de hipoclorito, 1 litro de água, com uma colher de sopa de quiboa, própria para alimentos. Deixe as folhas de molho por cerca de 10 a 15 minutos. Não pode deixar mais para não ter absorção excessiva de cloro. Deixou esse tempo, enxagou-e bem, seque ou centrifugue essas folhas e armazene em potes fechados na geladeira. Além de mais segurança, isso também vai ajudar a conservar esses alimentos por vários dias. Vamos para o item 8. Temperos prontos, caldos industrializados. Esses costumam apresentar excesso de sódio, glutamato monossódico e ingredientes inflamatórios que vão aumentar a sobrecarga metabólica da gestante. Item 9. Refrigerantes, doces e comidas muito salgadas. A gestante muitas vezes pensa, Carol, mas é só um pouquinho de chips, só um pouquinho de paçoca, só um pouquinho de coca. Mas o consumo frequente desses alimentos favorecem alterações glicêmicas, inflamações, piora intestinal, deficiências nutricionais. E tudo isso também interfere diretamente o ambiente onde esse bebê está se desenvolvendo. E eu preciso reforçar uma coisa bastante importante. Não é para você viver com medo da comida. Tá tudo bem você comer eventualmente, mas é para você aprender a fazer escolhas mais seguras, mais conscientes e mais equilibradas dentro da realidade da gestação. Vamos para o próximo. Aqui está uma das coisas mais importantes que eu quero que você entenda nesta aula. A gestação, ela se divide em trimestres por um motivo. Porque cada fase o bebê está construindo estruturas diferentes. E é exatamente por isso que as necessidades nutricionais também mudam. Vem comigo. Primeiro trimestre, formação dos órgãos e sistema nervoso. No primeiro trimestre, o foco principal é a formação. É aqui que acontece o fechamento do tubo neural, o desenvolvimento inicial do cérebro, dos órgãos e do sistema nervoso. Por isso, nutrientes como folato, que é o metilfolato, vitamina B12, colina, iodo e DH são tão importantes nesta fase. E muitas vezes é justamente neste período que a mulher está cheia de enjoo, sem conseguir comer direito, o que aumenta ainda mais a importância de uma gestação bem orientada. Antes de seguir aqui na aula, vou reforçar que todas vocês fiquem até o final. Eu vou dar de presente para vocês que estão ao vivo, aqui e agora, um momento tira dúvidas. Assim que o nosso workshop encerrar, vou recebê-las em uma sala no Zoom e lá poderão abrir microfone para fazer as perguntas que tenham, tragam suas dúvidas ou tudo que vocês estão aprendendo essa noite. Vai ser um momento especial, como se estivessem no meu consultório. Então, anotem tudo aí. E ao final da nossa aula, eu envio o link desta sala, combinado? Segundo trimestre, crescimento e desenvolvimento neurológico. Neste momento, o bebê entra numa fase muito intensa de crescimento e desenvolvimento neuronal. É uma fase de formação neurológica extremamente ativa.
O cérebro fetal está em construção, maturação, mas ao mesmo tempo aumentam muito as demandas de ferro, ômega DHA, colina, cálcio, vitamina D e magnésio. E é justamente nesta fase que muitas mulheres começam a apresentar queda de ferritina, anemia, cansaço, redução das reservas nutricionais. Muitas se sentem ofegante. Terceiro trimestre, anabolismo fetal máximo, é a preparação para o parto. Acontece algo muito impressionante. O bebê ganha cerca de 70% do seu peso em 10 semanas. Até aproximadamente 27 semanas, o bebê costuma apresentar 1 quilo. Em cerca de 10 semanas, ele precisa ganhar mais 2 quilos. Ou seja, é uma fase extremamente intensa de crescimento fetal. E para sustentar tudo isso, as necessidades maternas e fetais de vitaminas, minerais, proteínas e energias aumentam demasiadamente. Por isso é tão comum observarmos quedas nos níveis séricos de ferro, magnésio, zinco, vitamina D e outros nutrientes importantes nesta fase da gestação. Além disso, gente, o terceiro trimestre também envolve o amadurecimento pulmonar, a preparação para a vida fora do útero. E percebe como isso muda completamente a forma de a gente olhar para a alimentação? Porque quando você entende o que está acontecendo em cada fase, você começa a fazer escolhas muito mais conscientes. E é exatamente isso que eu quero te ensinar neste curso. Pare de olhar para a nutrição gestacional como algo genérico e comece a enxergar cada fase da gestação de forma estratégica. E agora, eu quero fazer uma pausa aqui com vocês. Antes de eu continuar entregando todo o restante deste conteúdo, eu preciso abrir o meu coração e contar para vocês qual foi o grande motivo de eu estar tomando a decisão de criar esse workshop. Todos os dias eu vejo mulheres precisando desesperadamente de orientação. Mulheres cheias de medo, dúvidas, muitos exames alterados. Mulheres inseguras, tentando fazer o máximo pelos seus filhos, sem saber em quem confiar. E a verdade é que eu não consigo atender todas vocês no meu consultório. A minha agenda está fechada há meses, já falei isso para vocês anteriormente. E isso começou a me angustiar, porque eu sei que tem muitas mulheres ficando sem acesso. E essa falta de acesso e de informação pode mudar completamente a forma como vivem a gestação. Então eu entendi que eu precisava quebrar essa barreira. E talvez seja exatamente por isso que esse curso nasceu. Porque mesmo não conseguindo atender todas vocês presencialmente, eu posso formar uma grande comunidade de mães conscientes, orientadas e nutridas de informações de verdade. Mulheres que vão entender o que acontece em cada fase da gestação, que vão aprender a prevenir deficiências nutricionais importantes, que vão conseguir tomar decisões com mais clareza e menos medo. E eu preciso dizer isso com muita responsabilidade. A ciência já nos mostra o impacto profundo da nutrição no desenvolvimento neurológico, imunológico e metabólico do bebê. Nós já sabemos que carências nutricionais, inflamação, alterações metabólicas e deficiências importantes durante a gestação podem interferir diretamente no desenvolvimento infantil. E quando eu estudo tudo isso, eu sinto ainda mais que esta é a minha missão: levar conhecimento para mais mulheres, nutrir fetos, ajudar a gerar crianças mais saudáveis, fazer com que mais mamães tenham uma gestação consciente, mais leve. No final, gente, vocês precisam entender que não é só alimentação, é construir a saúde desde o começo da vida. Agora, eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Com tudo o que você aprendeu aqui hoje, você se sentiria realmente segura para conduzir sozinha as próximas semanas da tua gestação? Fala para mim. Imagina você aqui sentada do meu lado.
Você saberia priorizar cada fase? Quais nutrientes, o que observar, como interpretar um exame alterado sem entrar em desespero, como agir diante dos enjoos, da anemia, da glicemia alterada, da constipação, do cansaço ou as dúvidas do dia a dia? O que você acha? Vocês têm que entender que a gestação são 40 semanas e que cada fase traz mudanças completamente diferentes no corpo da mãe e no desenvolvimento do bebê. O que você viu aqui hoje foi apenas o começo, foi a base, mas vocês precisam de algo muito mais profundo, mais organizado, mais prático, algo que acompanhe vocês nesta jornada de forma completa. E foi exatamente pensando nisso que eu criei o Gestar. O Gestar foi um curso criado porque chegou um momento em que eu percebi que o consultório já não era mais suficiente. Falei para vocês que a minha agenda fechou e junto com isso veio uma angústia de saber que muitas de vocês, que muitas mulheres estavam ficando sem orientações e que eu conseguiria alcançar de alguma forma todas vocês. Então eu precisava levar o conhecimento para mais mães, porque eu quero que vocês tenham uma gestação leve, consciente, com menos medo. E eu também acredito profundamente em uma coisa. A gestação é uma das maiores provas de que existe um guia espiritual, um Deus maior conduzindo a vida. Quando a gente entende tudo o que acontece dentro do corpo de uma mulher para formar um bebê, é impossível não enxergar um propósito nisso tudo. E foi por isso que eu construí o Gestar desta forma. Não apenas como um curso de alimentação para gestantes, mas um acompanhamento completo. Um curso que ele vai transformar cada detalhe que você faz durante a gestação em um ato consciente de cuidado com o seu filho. E talvez o que torne o Gestar tão diferente dos outros cursos que a gente tem é olhar não apenas para o nutriente, mas é olhar para a mulher como um todo, inteira. Neste curso, nós vamos falar sobre ciência, exames, suplementação, desenvolvimento fetal. Mas nós vamos falar também sobre emoções, medos, rotinas, maternidade e espiritualidade. Porque a gestação não é só físico, ela é físico, emocional e espiritual. E agora, eu quero te mostrar tudo o que você vai encontrar dentro do Gestar, porque eu já sei que vocês estão curiosos. Então, me acompanhe para a gente ver, tá? Tudo que tem dentro do Gestar. O Gestar, ele foi organizado de uma forma muito prática. Nós começamos entendendo os pilares da gestação saudável. A programação metabólica, o impacto da nutrição na formação do bebê. Depois, nós entramos em aulas mais específicas que vão trazer sintomas clássicos da gestação, alterações hormonais, exames bioquímicos e tudo aquilo que a mulher vive na prática ao longo dessas 40 semanas. Você vai aprender o que comer, o que suplementar em cada fase da gestação, entendendo também o porquê de cada orientação. Eu falo sobre metabolismo glicêmico, sobre ganho de peso, sobre diabetes gestacional, sobre hipertensão, anemia, enjoo, intestino, imunidade. E eu fiz questão de incluir um módulo que quase ninguém fala dentro da gestação. Segurança alimentar, cosméticos, dou dicas de eletrodomésticos, falo sobre xenobióticos, que são coisas estranhas, e tudo que impacta silenciosamente o desenvolvimento fetal. E talvez uma das partes mais especiais desse curso seja a nutrição emocional e espiritualidade na gestação. Porque eu sei que a mulher grávida não precisa só de nutrientes, ela precisa principalmente de acolhimento, de conexão, de equilíbrio emocional, de segurança. No final do curso, eu ainda entro numa parte sobre alimentação e amamentação. Porque a gestação não termina
ali no parto. Então, o gestar foi pensado para ser exatamente aquilo que eu gostaria de ter na minha gestação. Então, eu fiz como se eu estivesse grávida e tudo aquilo que eu gostaria de ter. Vem comigo agora para dentro do gestar, que nós vamos juntas navegar nas aulas desse curso. Então, vou mostrar para vocês como funciona o gestar lá dentro. Vem comigo para vocês verem a carinha do gestar. Então, o gestar ele é dividido em 13 módulos. Esses módulos, tá? Dentro de cada módulo, a gente tem as aulas. Então, aqui do lado, vocês vão ver as aulas individuais, como por exemplo, esse módulo Sinais e Sintomas da Gestação, nós temos sinais iniciais de suas causas naturais, sintomas digestivos e intestinais, circulação e retenção de líquidos, emoções e humor, tudo de uma forma muito leve, uma conversa dentro de casa, não tem nada de slide, não tem nada de coisas difíceis. E aí, dentro de cada aula, vocês têm um material de apoio, que é o complemento das aulas. Tudo de uma forma muito didática, muito fácil. O módulo 10, ambiente, toxinas e xenobióticos. Então, dentro do módulo 10, nós temos xenobióticos, quem são e como minimizar, cosméticos e produtos na gestação, o que evitar. Na aula de cosméticos, por exemplo, nós vamos entrar e vamos ver o complemento da aula. Percebam que eu trago exemplos práticos, é uma aula muito fácil, onde eu vou conversar com vocês como se vocês estivessem ao meu lado, sentada na minha frente. Então, muito prático. E aí, aqui as aulas bônus, aulas de receitinhas da Nutri. Então, tudo muito fácil. Organização antes do parto, papel do pai na gestação, a importância da rede de apoio, organizando a casa para a chegada do bebê, escalda-pés e banho conectado. Então, é um presente detalhado para todas vocês. Eu queria que o gestar fosse muito além de algo gravado. Por isso, além de todo o conteúdo principal, eu preparei bônus exclusivos que complementam situações que eu vejo todos os dias no consultório. O primeiro bônus é um bônus sobre gestante vegetariana. Muitas mulheres chegam na gestação vegetarianas, veganas, e a gente precisa orientá-las de forma correta para não prejudicar o bebê. Neste material, eu mostro como manter uma alimentação vegetariana segura, equilibrada e dou estratégias de alimentação durante a gestação. O segundo bônus é um tema que eu sei que gera muitas dúvidas, que é sobre os óleos essenciais e veículos carreadores seguros na gestação. Hoje, a internet fala muito sobre aromaterapia, mas quase ninguém explica quais são os óleos realmente importantes que devem ser utilizados, quais são os seguros. Então, eu fiz questão de trazer esse conteúdo porque eu acredito muito num cuidado mais integrativo, mais acolhedor e que vai fazer grande diferença na gestação. E eu quero também contar uma coisa para vocês. Esses não serão os únicos bônus. Ao longo das próximas semanas, vários outros materiais exclusivos vão sendo liberados dentro da plataforma. Inclusive, já estou finalizando essa semana um super especial que vocês vão amar. Por que eu vou liberando isso? Porque eu quero tornar o Gestar uma plataforma viva, em constante atualização. Então, além das aulas principais, vocês vão receber novos materiais, novos bônus, novos conteúdos complementares. E isso vai fazer com que o curso vá evoluindo dia a dia. E agora, eu quero que vocês parem por alguns segundos e pensem comigo de forma muito sincera. Quanto vale atravessar essa gestação com mais segurança? Quanto vale deitar a cabeça no travesseiro sabendo que você fez o melhor que estava ao seu alcance pelo seu filho? Quanto vale? Quanto vale você não ter medo durante a gestação? Eu quero que vocês não tenham medo de olhar para trás e pensar, eu queria ter sabido disso antes,
E eu sei que talvez ninguém a tenha te falado desta forma, mas a gestação é uma janela única, é um momento único que não volta. Cada refeição, cada nutriente, cada escolha, tudo isso está participando da construção do cérebro, da imunidade, do metabolismo. Vocês que estão aqui, vocês já sabem disso. Eu repeti isso várias vezes, justamente porque isso é a essência desse curso. É a essência. E no fundo, você não quer só passar pela gestação. Você quer viver este momento com consciência. Agora para e pensa ao contrário. Quanto custa um acompanhamento nutricional especializado em gestação? No meu consultório em Cascavel, uma única consulta custa em torno de R$ 650. E para acompanhar uma gestação inteira, de forma próxima, seriam necessários em torno de no mínimo 4 encontros ao longo dessas 40 semanas. Como eu não quero que as mulheres continuem sem acesso a esses conhecimentos que a gente engloba em consulta, como eu não consigo atender todas vocês presencialmente, eu reuni tudo dentro deste curso. É a construção de anos de estudos, de prática clínica, de atendimento exclusivo com gestante, de docência universitária, de especializações. Mas, acima de tudo, isso carrega a minha história. Carrega tudo que eu aprendi nas minhas próprias gestações. No medo da perda, na diabetes gestacional, na arritmia do Lucas, nas noites de insegurança e na fé que sustentou tudo isso. E talvez seja extremamente por isso que este curso se torne tão especial. Porque não nasceu só da teoria, mas nasceu da minha prática, da minha vivência, da minha vida real. Todo esse conteúdo, todos os módulos, os bônus, as atualizações e todo o conhecimento que existe dentro do Gestar poderiam facilmente custar muitas vezes mais do que o valor que custa. E ainda assim seria justo. Mas eu não criei o Gestar para atingir um pequeno grupo de mulheres. Eu criei esse curso porque eu quero que mais gestantes tenham acesso a uma orientação que realmente pode transformar a forma como vivem a gestação. Por isso, hoje o Gestar está disponível por R$ 497 à vista, ou você pode parcelar em 12 vezes de R$ 51,40. Você está investindo em conhecimento que pode impactar a saúde do seu filho para o resto da vida. Agora imagina investir isso em algo que vai te trazer mais clareza, mais segurança e menos medo. E sabe de uma coisa que eu achei lindo esses dias? Uma paciente me falou: Carol, este curso é um presente muito mais valioso do que uma roupinha. E é verdade, porque imagina só, num chá revelação, uma amiga para uma amiga que acabou de descobrir a gestação, ou em vez de você dar um presente material, você entrega o Gestar, você entrega conhecimento, segurança. Eu tenho certeza que seria um dos presentes mais especiais que ela poderia receber. Ou você pode pedir esse presente para o seu esposo, para sua amiga, para sua mãe. Eu também quero te contar uma novidade importante. Somente para as mulheres que entrarem no Gestar enquanto esta aula estiver acontecendo e eu estiver aqui ao vivo, eu vou liberar um bônus exclusivo, uma mentoria em grupo ao vivo comigo. Isso mesmo! Nós vamos marcar uma data nos próximos dias e eu vou entrar ao vivo com vocês para tirar dúvidas, conversar sobre gestação. Se vocês quiserem me mostrar os exames, falar sobre os sintomas, sobre suplementação, enfim, sobre tudo. Eu quero que vocês saibam que esse encontro ele não terá hora para acabar. Eu só vou finalizar quando todas as dúvidas forem respondidas. Porque eu realmente quero que vocês se sintam acolhidas, orientadas e seguras dentro desta jornada. Então, se você sente que esse curso é para você, este é o momento. O botão já está sendo liberado pela minha equipe aqui no chat. Também no link desta tela eu vou deixar um QR Code e vou ficar extremamente feliz de caminhar contigo na sua gestação. Agora nós vamos voltar para o terceiro pilar desta aula. Enquanto isso, pense com carinho, faça seus cálculos, converse com a minha equipe. Se precisar, converse com o seu esposo.
e a gente tem até o final dessa aula para tomar a decisão. A minha equipe vai liberar um contador na tela, porque esse contador vai ficar disponível somente até o final desta aula. Enquanto eu estiver ao vivo aqui com vocês, todas as mulheres que comprarem o Gestar vão receber a mentoria em grupo, ao vivo, comigo, em uma sala exclusiva no Zoom. Gente, vai ser um momento único e muito especial. Vocês não têm noção do quanto esse encontro vai ser importante para vocês. Vai ser um momento para tirar dúvidas e receber um direcionamento exclusivo. Isso é algo muito privilegiado. Praticamente como ter um acesso a uma consulta comigo, mas dentro de uma sala exclusiva, ao lado de outras mamães vivendo a mesma fase que você. Então aproveita este momento. Enquanto seguimos com a aula, você pode fazer a sua inscrição, conversar com a minha equipe, pode tirar as suas dúvidas sobre pagamento e garantir que a sua vaga seja realizada antes dessa aula terminar. Vamos voltar para a aula agora. E agora nós chegamos no pilar 3 dessa aula, os exames bioquímicos. E eu considero essa uma das partes mais negligenciadas da gestação. Porque muitas mulheres, muitas gestantes, elas fazem os exames, mas ninguém realmente explica o que eles significam na prática. E eu preciso que você entenda uma coisa. Os exames contam uma história. Eles mostram como o corpo da mãe está conseguindo sustentar todas as transformações e as demandas nutricionais da gestação. Cada mês, cada trimestre, o corpo ele muda completamente. Existe aumento de volume sanguíneo, alterações hormonais, mudanças metabólicas e uma transferência constante de nutrientes da mãe para o bebê. E enquanto as reservas da mãe elas começam a cair silenciosamente, os exames nos mostram tudo isso. E é exatamente por isso que acompanhar exames na gestação é tão importante. Porque essas mulheres vão apresentar queda de ferro, de vitamina D, de B12, de magnésio, de zinco e de outros nutrientes importantes, mas nós conseguimos identificar isso precocemente. Nós conseguimos agir antes que o quadro evolua, antes da anemia piorar, antes do cansaço extremo aparecer, antes das alterações metabólicas se intensificarem. Então, vocês precisam entender que os exames são uma conversa entre você e o seu corpo. Eles mostram o que precisa de atenção, de suporte e de cuidado naquele momento da gestação. E aqui, eu preciso falar também sobre algo bem importante, que é a curva glicêmica. Muitas mulheres acreditam que se a glicemia de jejum está normal, então está tudo bem. Não é bem por aí. A diabetes gestacional, ela pode aparecer mesmo em mulheres com glicemia normal no início da gestação. Por isso, é extremamente relevante que a curva glicêmica entre 24 e 28 semanas seja realizada. Identificar essas alterações precoces podem mudar completamente o desfecho da gestação e a saúde do bebê. Ao longo do Gestar, eu vou te ensinar como interpretar os principais exames da gestação de forma prática, sem desespero, sem culpa. Eu vou realmente explicar de uma forma muito leve. E aqui eu quero te mostrar algo que gera muita insegurança na gestante. Carol, quais exames eu realmente preciso acompanhar em cada fase da gestação? Muitas mulheres fazem os exames bioquímicos e não entendem o motivo de cada um deles. Quando elas entendem o que acontece em cada trimestre, os exames eles vão ter muito mais sentido. Por exemplo, no primeiro trimestre, o objetivo principal é avaliar como o corpo da mãe está começando essa gestação. É aqui que observamos nutrientes fundamentais para a formação neurológica, desenvolvimento inicial do bebê. Então é importante nós olharmos para o ferro, para a vitamina B12, para o ácido fólico, zinco, para o magnésio, além da função tireoidiana, do metabolismo glicêmico, porque muitas mulheres elas iniciam com deficiências importantes sem saber.
Já no segundo trimestre, o foco passa a ser a adaptação metabólica e crescimento fetal. Então, é neste momento que as mulheres começam a apresentar quedas na ferritina, anemia, aumento da resistência insulínica e diabetes gestacional. É por isso que a curva glicêmica, entre 24 e 28 semanas, se torna tão importante. Já no terceiro trimestre, o objetivo é garantir que a mãe tenha reservas suficientes para sustentar o crescimento acelerado do bebê, o parto e a amamentação. Nesta fase, as demandas nutricionais aumentam muito e é extremamente comum observarmos queda de vitaminas e minerais, porque neste momento o bebê está em intenso anabolismo fetal. E eu quero que vocês percebam uma coisa. Essa tabela que eu deixo nesta tela vai facilitar muito o acompanhamento da gestação. Inclusive, ela pode te ajudar a conversar com o seu obstetra e entender quais exames fazem sentido acompanhar em cada fase da gestação. Eu posso te garantir, em poucos lugares você vai encontrar esse tipo de material organizado desta forma. Eu fiz questão de deixar tudo muito visual, muito prático, muito fácil de entender, porque uma das minhas maiores preocupações ao criar o Gestar foi justamente facilitar a vida da gestante. Vocês têm muitas coisas para se preocuparem. Então, ao longo deste curso, você vai perceber que todos os materiais foram construídos para serem claros, objetivos e aplicáveis na vida real. E eu quero reforçar uma coisa muito importante. Isso aqui não é para te transformar numa médica ou substituir o teu pré-natal. Longe disso. É para que você consiga participar de forma ativa da sua gestação, sendo a protagonista desta gestação, para que você consiga fazer perguntas mais assertivas para o seu médico durante as consultas. E aqui eu quero te mostrar uma coisa que eu vejo acontecer muito na gestação. Gestantes recebendo o diagnóstico de anemia sem entender qual anemia realmente tem. E isso muda completamente a estratégia nutricional e a suplementação. Nem toda anemia ela é ferropriva, ou seja, por falta de ferro. Muitas mulheres têm deficiências de vitamina B12 ou de ácido fólico, por exemplo, e acabam recebendo apenas ferro, sem necessidade. E é exatamente por isso que eu ensino vocês a olharem os exames em conjunto e tentar entender tudo isso. Não só olhar para o hemograma de forma isolada, porque ele não mostra toda a história. Nessa tabela, por exemplo, vocês conseguem visualizar de forma muito prática as diferenças entre anemia ferropriva, megaloblástica. Na anemia ferropriva, normalmente temos um VCM baixo, um HCM baixo, ferro reduzido, saturação baixa e ferritina reduzida. Já na megaloblástica, o VCM, que é volume corpuscular médio, costuma aumentar, enquanto a B12 e o folato aparecem baixo. E deixa eu te dar um exemplo prático para que vocês consigam entender melhor. Então vem comigo. Imagine uma gestante com muito cansaço, falta de ar, queda de cabelo e tontura. E você olha o exame dela e vê que ela está anêmica. Automaticamente você vai pensar, está com falta de ferro. Mas quando analisamos os exames corretamente, percebemos que o VCM, por exemplo, está alto e a B12 muito baixa. Ou seja, não era uma anemia por falta de ferro, era uma anemia megaloblástica. E se essa mulher tomasse apenas ferro sem corrigir a B12 e o folato, ela continuaria sintomática. Então, é aqui que eu quero te chamar para algo muito importante. A ferritina, ela pode te enganar. Por que, Carol, que ela pode me enganar? Porque ela é um marcador inflamatório. Ou seja, mesmo quando a mulher está com deficiência de ferro, a ferritina pode aparecer normal ou até mesmo aumentada em situações em que ela esteja com alguma inflamação ativa. E é exatamente por isso que a análise isolada de exames nos levam a erro de interpretações. E percebam como, mais uma vez, eu trouxe tudo de forma muito visual e prática. Porque eu não quero que vocês pensem ou que vocês apenas assistam às aulas. Eu quero que vocês realmente aprendam a entender o que está acontecendo no corpo de vocês durante a gestação. Aqui, nesse slide, eu quero mostrar para vocês uma diferença muito importante,
que é o valor de referência. O valor de referência, ele não é a mesma coisa que o valor ideal. Muitas vezes a gestante olha para o exame e escuta, está normal. Mas quando analisamos com mais profundidade, percebemos que aquele resultado pode estar dentro do limite do laboratório. Mas isso não significa que é o ideal para sustentar uma gestação saudável. Eu quero explicar uma coisa importante. As referências que eu utilizo no meu consultório são baseadas na nutrição funcional e preventiva. Ou seja, eu não espero a deficiência se instalar completamente para começar a agir. Eu trabalho olhando para as reservas nutricionais, para a prevenção e para a otimização metabólica durante a gestação. Por exemplo, eu tenho uma mulher que tem uma ferritina de 18. Pode ser que não seja considerada anemia pelo laboratório. Mas será que essa mulher tem reserva suficiente para sustentar o crescimento acelerado do bebê no terceiro trimestre com uma ferritina de 18? Muitas vezes não. O mesmo acontece com a B12. A paciente escuta, tá normal, 220, normal. Mas chega no consultório cansada, sem energia, com queda de cabelo, memória ruim, exames mostrando reservas muito baixas para a demanda gestacional. Por isso, dentro da nutrição funcional, nós buscamos valores mais estratégicos e preventivos. Ferritina acima de 50, ferro ideal acima de 100, B12 acima de 600, justamente porque a gestação não é momento de trabalhar com limites mínimos de nutrientes. A mãe não está nutrindo só ela está formando o cérebro, ela está formando a imunidade, ela está formando uma vida. E percebam que isso muda completamente a forma de olhar os exames. Nós deixamos de olhar apenas para a doença instalada e começamos a olhar para a prevenção. É exatamente essa visão que eu aplico no consultório e que eu estou ensinando para vocês dentro do Gestar. Uma nutrição funcional voltada para a prevenção, reserva nutricional e construção de saúde materno-fetal. Ao longo deste curso, vocês vão aprender a interpretar esses exames de forma muito mais consciente. Entenderão não apenas o que está normal, mas o que realmente representa uma boa reserva nutricional. Agora, eu vou responder muitas das dúvidas de vocês que eu tenho certeza que vocês já devem estar se questionando aí. Carol, eu tenho acompanhamento médico, então já vou no meu obstetra. Eu ainda preciso do Gestar? Sim, o Gestar não substitui o pré-natal, ele complementa. O seu obstetra acompanha a saúde clínica da gestação. O Gestar te ensina como a nutrição pode potencializar esse acompanhamento e preencher as lacunas que uma consulta de 20 minutos não consegue cobrir. Uma outra dúvida que vocês podem se questionar. Eu estou com muitos enjoos e não consigo me alimentar direito. O Gestar vai funcionar para mim? Vai, é exatamente para você. Um dos módulos do Gestar trata especificamente da nutrição no primeiro trimestre, com estratégias desenvolvidas para gestantes com enjoos intensos, até mesmo com hiperêmese gravídica, que é uma aversão alimentar e dificuldade de comer até o final da gestação. Você vai aprender como garantir os nutrientes essenciais, mesmo nos dias que são mais difíceis. Outra dúvida. Carol, eu tenho diabetes gestacional. O curso serve para o meu caso? Sim. O módulo de patologias gestacionais aborda o manejo nutricional do diabetes gestacional de forma muito específica, muito clara. Mas eu lembro que em casos de patologias instaladas, o acompanhamento individual com um profissional como o endocrinologista, ele é importante e necessário. O Gestar vai te dar o conhecimento, vai te dar um acompanhamento, mas a aplicação personalizada precisa ser acompanhada pelo médico também. Outra dúvida, estou no terceiro trimestre, ainda vale a pena? Absolutamente sim! O terceiro trimestre é um dos períodos mais críticos para a saúde do bebê. Além disso, o Gestar ele vai cobrir também a parte da preparação para a amamentação e para o pós-parto. Você terá acesso a todo esse conteúdo e poderá revisitar, rever as fases anteriores sempre que você precisar,
Nas fases anteriores vão trazer receitas e várias dicas que vão ser válidas. Carol, como eu acesso o curso? Depois de comprar, você receberá todas as informações no mesmo e-mail utilizado para realizar a compra. E tem garantia? Sim, você tem garantia de 7 dias para conhecer o conteúdo com tranquilidade. Mas eu também acredito em uma coisa. Se você sente que consegue caminhar sozinha, que você consegue se aprofundar nos conhecimentos, que você pode transformar a sua gestação sozinha, quem sabe este curso não seja para você. Mas se você acha que você não tem tempo de cuidar, que você precisa de um direcionamento, o curso Gestar é para você. Eu sempre soube que a nutrição podia transformar gestações e gerações, mas foi vivendo isso na minha própria história que eu entendi que esse não era apenas o meu trabalho, esse era o meu chamado. Depois de acompanhar tantas mães e tantos bebês, eu posso te dizer com toda clareza, o melhor investimento que você pode fazer pelo seu filho não é a lembrancinha da maternidade, não é o quartinho perfeito e nem a roupinha mais bonita. É o conhecimento, é a saúde, é tudo aquilo que vai acompanhar esta criança muito além do nascimento. Porque a gestação é uma janela única e tudo o que acontece dentro dela ajuda a construir a saúde física, emocional e metabólica do seu bebê para a vida inteira. E no Gestar, você encontra algo que quase nunca é abordado numa consulta médica tradicional: o cuidado emocional e espiritual da gestação. Quando a gente gera um filho, não envolve apenas nutrientes, exames, mas envolve medo, insegurança, conexão, presença, fé e acolhimento. Inclusive, dentro do curso, existem momentos especiais preparados para isso, para que você se sinta cuidada por inteiro durante esta caminhada. O Gestar nasceu para te ajudar a viver esta fase com mais clareza, com mais segurança, com mais tranquilidade, sem medo, sem achismos, com ciência, acolhimento e direção. Talvez esse curso seja exatamente o cuidado que estava faltando para você viver a sua gestação de forma que ela merece ser vivida. O link está aberto e eu vou ficar muito feliz em caminhar com você nesta fase tão especial da sua vida. A minha equipe está me mandando mensagem, me mandou aqui na tela também, dizendo que várias mulheres pediram para estender o prazo do bônus do nosso encontro ao vivo. Até depois da aula. Entendi. Muitas mulheres estão querendo enviar o link para suas amigas gestantes que não conseguem estar na aula ao vivo hoje, para amiga, para prima, que não vão conseguir finalizar a inscrição enquanto a aula está acontecendo. E eu acho justo, sim, que a gente prorrogue um pouco. Então, nós vamos estender este bônus por mais 4 horas. Por mais 4 horas, esse bônus vai estar aberto. Então, quem comprar o curso nas próximas 4 horas também receberão acesso ao meu grupo de mentoria ao vivo, tá? Quero te pedir uma coisa, aproveita esse momento e manda o link para algumas gestantes que você ama, alguma amiga, irmã, cunhada, conhecida, que pode se beneficiar deste conteúdo, em especial da mentoria comigo, tá? Que eu vou marcar um horário com vocês para tirar todas as dúvidas. Talvez essa informação chegue exatamente para uma mulher que estava precisando desse direcionamento no momento dessa vida da vida que ela vive. E antes de eu finalizar esta aula, eu quero muito agradecer de coração todas as vocês que estiveram aqui comigo. Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pela confiança, pelo carinho e por acreditarem no meu trabalho. Obrigada também por acreditarem que a nutrição tem sim o poder de transformar vidas, começando dentro do ventre. Desejo que vocês tenham uma gestação leve, consciente, saudável e muito abençoada. Espero vocês dentro do Gestar. Até mais!